A Europa decidiu confiscar os ativos russos e os propagandistas do Kremlin estão em polvorosa, como se tivessem levado um tapa na cara. Não saiam de casa, porque na sexta-feira tem mais, afinal, a gente sempre tem novidades quentes para contar. Enquanto isso, em Komsomolsk, a guerra já chegou às ruas, prédios estão sendo destruídos e o povo finalmente entendeu quem é o verdadeiro culpado. Os Estados Unidos, claro, sempre atrapalhando o progresso da Rússia. E tem mais, o cosmódromo de Baikonur sofreu um acidente grave, e agora o país não consegue mais enviar cosmonautas ao espaço. Detalhes chocantes logo mais, então não perca, dê aquele like e fique ligado. Mas voltemos aos ativos russos congelados. Os porta-vozes do regime perderam a linha, vociferando ameaças vazias como se fossem crianças birrentas. Vocês querem briga? Então vão pagar caro, gritam, enquanto tentam esconder o desespero. Afinal, o que eles podem fazer além de xingar e espernear? A Europa já avisou, o dinheiro vai ser usado para reconstruir a Ucrânia. E aí, vão chorar? Vão processar? Ou vão continuar com esse teatro de bravatas que nem as próprias crianças acreditam mais? Enquanto isso, em Baikonur, a Rússia amarga uma derrota histórica. Pela primeira vez em 60 anos, não consegue mais lançar humanos ao espaço. Durante o lançamento da Soyuz MS-28, a torre de serviço desabou. Coitado do Cosmo, agora livre dos russos. Pelo menos lá em cima não terão que aturar mais propaganda barata, nem aquelas caras de poucos amigos que costumavam flutuar na estação espacial. E falando em propaganda, os mapas do Kremlin continuam uma piada. Agora eles alegam ter tomado cidades que nem existem mais, como Komsomolsk, ou melhor, o que sobrou dela. Porque sim, dentro da cidade, os combates não param, prédios viram escombros e o povo mal consegue respirar. Mas o pior é que, para os moradores, a culpa é sempre dos outros, americanos, ucranianos, qualquer um, menos quem realmente manda no país. Enquanto isso, em Oriol, os cidadãos estão fartos do prefeito, que mais parece um personagem de comédia. O sujeito vive fazendo promessas mirabolantes, como se a cidade fosse um set de filmagem de Hollywood. Mas a realidade é bem diferente. Ruas esburacadas, serviços precários e um governante que parece mais interessado em aparecer do que em resolver problemas. E o povo, claro, já não aguenta mais. Mas a Rússia sempre surpreende. Agora, os fiéis encontraram uma nova forma de purificação espiritual: rastejar dentro de um pedaço de gasoduto onde soldados morreram. Sim, você leu certo. Em vez de orações, os devotos se enfiam na tubulação, na esperança de lavar seus pecados. Quem diria que um cano de gás se tornaria o novo símbolo de fé? Enquanto uns buscam redenção em tubos enferrujados, outros continuam sofrendo. Em Carelia, por exemplo, as pessoas vivem em condições desumanas, sem ajuda do governo. A maioria trabalha na extração de madeira, mas os salários são miseráveis e o futuro, incerto. Se nada mudar, a região vai continuar afundando na pobreza. E por falar em futuro, a juventude russa não tem muitas razões para otimismo. Enquanto o regime culpa os Estados Unidos por todos os problemas, a realidade é bem diferente. Falta investimento, falta emprego, falta esperança. Mas claro, é mais fácil apontar o dedo para fora do que admitir os próprios erros. Enquanto isso, no Quirguistão, a situação é tão tensa que o governo precisou blindar o prédio da embaixada ucraniana. Medo de quê? De que o povo descubra a verdade? Ou de que a resistência contra a guerra se espalhe? E para fechar com chave de ouro, temos mais um show de horrores, uma entrevista bizarra com a cantora Vika Tsiganova e seu marido, que mais parecia um espetáculo de mau gosto. Mas afinal, o que esperar de um país onde até os artistas parecem ter perdido o rumo? A Rússia está afundando em sua própria narrativa, e a única coisa que resta é assistir. Ou quem sabe, acordar antes que seja tarde demais. E em meio a esse circo de absurdos, surge mais uma pérola. Uma conversa em uma língua que nem os próprios falantes parecem entender direito. Um italiano tão enrolado que até os pensionistas russos, reunidos nas praças com seus cafés e doses de vodka, se perguntam: quando é que o Putin vai nos levar embora? Quando é que essa farsa acaba? Sim, eles ainda olham para Moscou com esperança, como se a Rússia fosse um farol de salvação, e não um navio à deriva. Mas convenhamos, comparados aos fanáticos de cabeça raspada e aos propagandistas que cospem ódio como se fosse virtude, até esses velhinhos ingênuos parecem filósofos iluminados. E então, como num passe de mágica distópica, o ar-condicionado do estúdio é ligado, um detalhe tão banal que se torna grotesco. Trono doente, tudo doente, murmura alguém, como se a própria realidade estivesse gripada. E não está. Afinal, como conter o riso, ou o choro?
Quando se ouve que há gente que ganha 200 mil rublos por mês e ainda assim não consegue pagar o aluguel. Enquanto isso, outros se contentam em viver de migalhas, sonhando com um país que os salve de si mesmo. Russos, voltem para casa, gritam os patriotas de sofá, aqueles que quando a conta chega, desaparecem como fumaça. E não é que a tal Nalia em seu Telegram já avisou? Não assistam a isso, é tudo encenação. Um dia vocês vão rir, ou chorar, ao descobrir a verdade. Mas quem tem tempo para verdades quando o entretenimento é tão mais palatável? Quando até os deputados se transformam em personagens de um episódio ruim de Black Mirror, jurando que alienígenas ameaçam a América enquanto exibem vídeos do Pentágono que, convenhamos, poderiam muito bem ser cenas de um filme B dos anos 80? E a cereja do bolo? Um site oficial para denunciar homens verdes porque, claro, quando a economia desmorona e a guerra se arrasta, nada como culpar extraterrestres para distrair a população. Coincidência? Pergunta o senso crítico, já sabendo a resposta. Afinal, toda vez que o povo ameaça acordar, lá estão eles. Os alienígenas, os inimigos externos, as teorias mirabolantes. É como se o regime tivesse um manual de instruções. Passo 1. Crie um problema. Passo 2. Invente um bode expiatório. Passo 3. Espere que todos esqueçam do passo 1. E enquanto isso, no interior da Rússia, os burocratas brincam de internet itinerante. Um show de horrores onde funcionários viajam de aldeia em aldeia lendo notícias em voz alta, como se estivessem recitando um poema épico sobre o fracasso. Das 9 horas às 18 horas, senhoras e senhores, temos o prazer de informar que não há internet. E se alguém ousar reclamar? Bem, aí é melhor ter um plano de fuga ou um bom advogado. Ah, mas não pense que a criatividade acaba por aí. Para os heróis da Operação Especial, um presente: transporte gratuito. Sim, desde que você tenha uma deficiência comprovada, porque afinal, quem precisa de pernas quando pode viajar de graça, não é mesmo? E se você acha que a farsa já atingiu seu ápice, espere só. Agora é a vez dos astrólogos indianos entrarem em cena. Após 28 de outubro, tudo vai mudar. Prometem como se o destino da guerra fosse decidido por um horóscopo mal escrito. Os que fugiram voltarão. Anunciam, esquecendo-se de mencionar que, para muitos, voltar seria como assinar um atestado de óbito. E o rublo? Ah, o rublo vai se estabilizar. Garantem os mesmos que meses atrás juravam que a moeda era indestrutível. Será usado no exterior. Profetizam, como se o mundo estivesse ansioso para adotar uma moeda que mais parece um vale-refúgio. Mas o prêmio de melhor performance vai para o especialista que, com a cara mais séria do mundo, decreta: a Ucrânia nunca teve cultura. Como se décadas de censura soviética não tivessem sido suficientes para tentar apagar a literatura, o teatro, o cinema. Tudo que fazia daquele país algo mais do que um colcóis envergonhado. E o mais irônico? O próprio regime que hoje acusa os ucranianos de falta de civilização, foi o mesmo que passou 70 anos tentando sufocá-los. Mas a história, essa sim, não perdoa. E enquanto Moscou se afoga em suas próprias mentiras, Kiev, sim, Kiev, segue de pé resistindo. Não com discursos vazios, mas com arte, com memória, com a coragem de quem sabe que a cultura não se destrói com tanques. E é justamente isso que mais assusta os que preferem viver no mundo das sombras. A verdade não precisa de permissão para existir. Ela apenas espera, pacientemente, que alguém tenha a coragem de enxergá-la. Eis o que realmente importa. Enquanto alguns tentam reduzir a história a um amontoado de palavras soltas, a verdade se revela nos detalhes que eles não conseguem apagar. Sergei Mardan não nasceu em um palco, mas em um vilarejo chamado Selivar, no distrito de Pavlovsk, região de Nizhny Novgorod. Um lugar comum como tantos outros, mas que, como tantos outros, foi berço de gente que não se dobra. E é justamente essa gente a que resiste, a que cria, a que não aceita ser moldada pela força que eles mais temem. Porque o que Moscou faz não é política. É teatro. Um espetáculo grotesco montado com escombros de mentiras, onde cada ato é uma distorção calculada. Pegam um homem, arrancam-no de suas raízes, e o transformam em marionete de um sistema que só sabe repetir: ajoelhe-se. Abandone o que você é. Troque sua identidade por um script. É a mesma lógica dos rituais mais obscuros, renegar o que se foi para servir a um novo Deus, mesmo que esse Deus seja apenas a sombra de um regime em decomposição. Eles não entendem cultura. Não entendem memória. Não entendem que a arte não se submete a decretos. Para eles, tudo é instrumento, até a fé, até a história. Se algo não serve para glorificar o Kremlin, é descartado. Se alguém ousa pensar diferente, é esmagado. Mas aqui está o detalhe que os desespera. Mesmo quando tentam apagar, algo sempre escapa.
Um verso, uma canção, um nome gravado na parede de uma casa bombardeada. A verdade não precisa de cenários grandiosos. Ela existe nos silêncios que eles não conseguem preencher, nas vozes que teimam em falar mesmo quando as tentam calar. Eles adoram demônios porque não suportam a luz. Porque a luz expõe as rachaduras de suas narrativas, revela a fragilidade de seus ídolos de barro. Enquanto isso, Kiev, sim, Kiev, segue escrevendo sua história com tinta indelével. Não com armas, mas com a força de quem sabe que a resistência não é apenas sobreviver, mas continuar sendo. E é isso que os assombra, a certeza de que, por mais que tentem, não há propaganda capaz de apagar o que já foi vivido. Não há mentira que resista ao peso de uma verdade que se recusa a morrer.